Amável ouvinte, eu vos saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Célio de Lima Medeiros, da Igreja em Correias, na obra de restauração, em Petrópolis, Rio de Janeiro. Aqui estou para trazer mais um recado do Senhor para os vossos e os nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus com o Nicolas, a palavra que se encontra em 1 Tessalonicenses, versículos de 1 a 10. Todos os versículos, portanto, deste capítulo de Tessalonicenses. Possamos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aí está, queridos, a leitura da palavra de Deus, num texto muito importante para todos nós, diante dos dias que estamos atravessando na terra. Dias de tribulação, dias de lutas, dias de lágrimas e dias também de muita oração. Seja louvado o nome do Senhor Jesus. Estava eu lendo a palavra de Deus deste texto e achei por bem trazer-vos numa palavra, fazendo uma analogia do sofrimento de Tessalônica, aquela igreja quando foi fundada, e agora Paulo dando o relato dela com a luta que atravessamos nos dias cotidianos. É importante vermos que o cristão passa por lutas na terra. Nós não estamos imunes a não passar lutas. Não existe isso. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquela igreja foi fundada numa época de lutas, numa época de tribulação. A tribulação que nos está vindo hoje é por causa de um vírus. Aquela era até mais difícil, porque tratava de perseguição, com dolo, perseguição que fazia as pessoas sofrerem, tanto apedrejavam, como matavam, como fazia com que as pessoas sentissem de uma maneira terrível, na pele, uma culpa que não tinha, porque estava levando a palavra salvífica a todas as pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, agora escrevendo aquela igreja, vendo que ela passou esses tempos até que ele escrevesse para ela a primeira carta e posteriormente esta segunda, ele nos traz um relato importante, que por vós soou a palavra de Deus em toda a Macedônia, naquelas regiões daquela época. Você vê aqui um relato importante, um relato interessante, e que a igreja, não obstante as lutas, as tribulações, ela sentia de Deus a presença do Senhor, lhe concedendo força, vigor para levar avante a palavra. Veja um pouquinho aqui, passando mais uma vez por essa leitura. Veja, depois da saudação de Paulo, Silvano e Timóteo, o apóstolo Paulo, mais ou menos no versículo 3, ele nos traz algo interessante, elogiando aquela igreja, porque, não obstante tudo aquilo que ela tinha passado, ela era vencedora.
Eu espero em Deus que depois desta prova, através de um vírus, nós tenhamos força de sobra ao chegar no final desta luta, sabermos que fomos fiéis até o fim, para a glória de Deus. Vamos ouvir mais uma vez esses dois primeiros versículos de 2 e 3, por exemplo? Vejamos. Versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja abnegada, ela trazia essa abnegação, e sofrer, sentir a prova, sentir a dor. O problema ali era outro, eu reconheço isso, mas eu estou fazendo uma analogia. Sofrimento sempre vamos ter, seja desta ou daquela maneira. O importante é ficarmos firmes, porque a Bíblia diz ser de firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E isso tem um galardão para a glória do nome do Senhor Jesus. Veja os outros dois versículos, o 4 e o 5. Veja como é interessante, são estes versículos da palavra de Deus. Ao terminá-los aqui, em poucas palavras, eu quero vos dar ainda outras coisas interessantes. Vejamos o que está escrito aqui. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo teve um procedimento diferente no meio de todas as circunstâncias, das lutas daquela época. Ele que saiu dali muitas vezes com dificuldades, saía de uma terra para outra, num lugar que chegava, quase sempre a luta era parecida, era a mesma. Perseguição por causa do evangelho e perseguição vinda muitas vezes do lado dos judeus, que também incitavam outras pessoas para isso. Mas em tudo eles eram mais do que vigilantes, e na vigilância de não temer ao inimigo de nossas almas, que é quem induz as pessoas para perseguir, melhor dizendo, a sua greia amada, nós, resistindo ao inimigo, ele foge de nós, para a glória de Deus. E este vírus também pode sair, este vírus pode ser expulso, desde que nós cumpramos aquilo que as autoridades sanitárias estão falando, mas também tem uma paciência de um cristão. Não vamos ficar, meus amados, correndo de um lado para outro como quem não tem destino. Olhemos para Jesus, o autor e o consumador da fé, porque ele tem sempre a resposta aos anseios das nossas almas. De maneiras que vamos ver mais dois versículos agora. Foi lido aí o 3 e o 4, agora vamos para o 5 e o 6. Veja o que diz a palavra de Deus. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até a vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que interessante para nós sabermos isto. A palavra de Deus, a viva e gloriosa palavra do Senhor, ela foi entregue ali não somente por palavras, mas pelo poder do Espírito Santo. Temos que nos preocupar em termos sempre em nós a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus nos dá força para resistirmos às provas, para resistirmos ao inimigo, e ele nos dá a graça de termos aquela comunhão constante com o Pai. Isto é, com a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com ele próprio. É ele quem nos conduz ao Pai, é ele quem
veio até nós como foram os Tessalonicenses, e ali, na pregação de Paulo, ele operou, mas com sinais e prodígios do Espírito Santo, para a glória de Deus, de maneiras que aquela igreja foi uma igreja poderosa e majestosa. Veja que os dois versículos que vamos ler ainda traz mais alguma coisa para nós. Ouçamos os dois últimos versículos, aliás, os dois penúltimos versículos. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que foi ganha através de lutas, ou embaixo de luta, embaixo de perseguição, sofrendo dores, sofrimentos os mais variados possíveis. Esta igreja, contanto, não parou de anunciar a Cristo. Ela não parou de levar o recado de Deus a todos os recônditos daquela terra, de maneira que os tessalonicenses ouviam a palavra e criam, e muitos que iam crendo não iam também ficando medrosos, mas valentes, poderosos na mão de Deus. E veja que com isso eles fizeram a palavra de Deus soar de tal maneira como esse último versículo vai nos dizer agora. Quer ver? Vejamos o que ele diz. Versículo 10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Terminou assim Paulo neste capítulo mostrando esta realidade. Essa igreja estava pronta, não pronta no sentido total, porque nós, os homens, sempre temos falhas diante do Senhor, mas quando nos consagramos, quando buscamos ao Senhor, quando damos lugar ao Espírito, quando lemos a palavra, como vivemos a palavra, é mais fácil se suportar as coisas que acontecem. Veja uma coisa que eu quero vos dizer. Outras igrejas também foram fundadas parecidamente, de uma maneira que trouxe para nós coisas tanto adversas, mas foi no meio destas coisas assim que os discípulos, lá em Antioquia, no último versículo do capítulo 3 de Antioquia, a palavra de Deus nos diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos ali em Antioquia. Em outras igrejas houve lutas, houve problemas para chegar a um lugar, mas em se resistir ao inimigo, eles ficaram parecidos com Cristos. Eram como pequenos Cristos, levando a palavra de Deus. Quer dizer, vamos ouvir esse versículo de Antioquia, lá da situação de Antioquia, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O último versículo diz assim. O capítulo 11, 26, na verdade. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez foram os discípulos chamados cristãos. Pequenos cristos, seguidores de Cristo, pessoas que amavam a Cristo. Esta carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está trazendo mais uma vez para eles um incentivo para que eles crescem naquilo tudo que ele ensinou. E agora no capítulo 2 desta carta, que não vamos precisar de ler, eu vou citar para vocês algo aqui interessante. Esse capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a palavra de Deus nos mostra que a tribulação ia vir. Antes da vida de Cristo há lutas. Eu não quero entrar neste assunto de escatologia, não há porquê, porque a escatologia muitas vezes traz discussões. E não é para isso que a Bíblia foi escrita, para nós trazermos discussões daquilo que vai haver. Mas que a luta vem e virá. Ela está falando aqui isto. Isso é importante. Esta igreja está sendo preparada para continuar na luta, na prova. Há um hino passado que dizia assim: nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando.
A igreja precisa voltar-se para Deus, se confortar, ter a alegria do Senhor Jesus. De maneiras que você precisa viver aquilo que está escrito. Vamos comer a palavra, vamos degustar a palavra. E assim o Senhor nos dá a sua bênção. Oremos, ó Deus bendito, ó Pai amado, Senhor de toda a glória, que nesta hora o teu povo que me ouviu nessas palavras simples, possam desta hora, Pai, se voltar para ti, para com fé, com gratidão a ti por estarmos vivos nestes momentos tão cruciais que se passam na terra. Nós te damos graças e por isso eu me atrevo a dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.